Desde já desejamos uma boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão conosco e os que estão online também. Uma boa noite a todos. Boa noite. Nesta segunda noite desta semana especial para todos nós, pois é uma semana onde estamos abordando o assunto do batismo, onde irmãos e irmãs haverão de tomar este passo na caminhada e que nos deixa feliz, né? Nos traz um contentamento em ver mais irmãos tomando este passo entre nós. Esta noite, gostaria de, junto com todos, a gente fazer algumas lembranças, recordações sobre alguns pontos nas Escrituras. Então, eu vou usar um texto base, primeiramente, Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 41. O texto já é conhecido de todos nós, então vamos ler o versículo 41, Atos 2 e 41. Assim diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Agora vamos ler versículos bem conhecidos na carta aos Colossenses. Carta aos Colossenses, capítulo 1. Quero pensar a partir do final do versículo 13, mas vamos ler o versículo todo, mas vamos pensar na parte final do versículo. Colossenses 1 e 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Capítulo 2, versículo 20. Colossenses 2 e 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Só até aqui.
Vamos usar alguns outros versículos como para recordar algum texto que vamos pensar. Brevemente, lendo estes textos da Palavra de Deus, nós podemos começar vendo o quanto o pai ama o filho. Eu estava vindo para cá e pensando nisso. O quanto Deus ama o seu filho. E como é este amor do pai para com o filho? Um amor profundo, um amor sensível, um amor eterno, um amor que atinge muito além do que nós podemos imaginar, pensar, e os nossos pensamentos são tão curtos para chegar perto do que Deus sente, do que Deus aprecia, do que Deus vê no seu filho. E agora nós podemos recordar que este filho é o nosso Salvador. Em Atos 2, não só Salvador, mas Senhor e Mestre. Aquele que foi rejeitado pelo mundo, aquele que foi desprezado, aquele que foi levado até o Calvário humilhante e levantado na cruz do meio. Este, hoje, é o Salvador que nós temos e Senhor. O amor do Pai não se limitou apenas ao seu filho, mas ele fugiu das regiões celestiais. Este amor desceu a um mundo perdido. E Deus olhou o caminhar do seu filho naquele caminho combinado na eternidade, rumo à cruz, para nos dar o que não tínhamos e o que tanto precisávamos, que era a salvação. Estamos hoje reunidos ao nome do Senhor Jesus. Noutro tempo, não era assim. Os nossos pecados nos separavam de Deus. Mas hoje podemos chegar na presença de Deus. Hoje podemos viver em paz com Deus. Mas um sangue precioso teve de ser derramado para nos trazer a purificação dos nossos pecados. Houve um custo, um preço a ser pago. E o amor de Deus no seu Filho, agora nós podemos ver o quanto Deus amou o mundo quando o Filho, na cruz, derramou seu sangue para nos trazer a salvação. Temos a redenção. Nós sabemos que a redenção, numa palavra simples, significa libertação. Mas nós podemos pensar também em um mercado de escravos, onde estamos ali escravizados pelo pecado. E o Senhor Jesus chega como o comprador, aquele que vai nos dar a nossa liberdade, aquele que vai se dispor a pagar o preço que está sendo pedido. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, sabemos que a justiça de Deus exigiu
morte de cruz, sangue puro e santo a ser derramado. E ele se colocou à disposição da vontade do Pai para executar o seu amor, para separar deste mundo um povo para Deus. Um povo que nós lemos em 1 Coríntios 6:20, comprados por bom preço. Não fomos comprados por algo temporário. Não fomos comprados por algo de pouco valor. Não fomos comprados por algo que é substituído de tempo em tempo, mas fomos comprados por um preço que fala-nos de um sangue precioso derramado na cruz, e é sangue de Cristo. Porque no texto que nós lemos em Colossenses, fala o sangue da sua cruz. Então é o sangue do Salvador de pecadores. É o sangue do Filho de Deus. E este sim tem valor. E este sim é precioso para nós. Mas ali, diante desta situação, onde estamos escravizados pelos nossos pecados, e o comprador é o Senhor Jesus, o conquistador da nossa redenção, o vencedor que lutou pela nossa liberdade, ele não está, naquele momento, nos olhando sem nenhum sentimento de amor. Ele está ali nos olhando exatamente com o sentimento de amor. Nos vendo em alta estima. Mas aí nós podemos pensar: somos pecadores, estamos perdidos nos nossos pecados, separados de Deus, transgressores, e ele nos vê assim? Sim, nos vê assim. Porque ele não nos quer na perdição. Ele não quer que venhamos a chegar naquele destino eterno de separação de Deus sem volta. Ele nos olha, e diante deste olhar de amor, nós podemos entender o que fez o Filho de Deus querer tanto cada um de nós como seu. E hoje de noite podemos entender o que nós sentimos dele ser nosso, de fazer parte da nossa vida, de andar conosco, de cada um de nós andar com ele, viver para ele, ter sentimentos onde ele é participante. O meu acordar, o meu deitar, o meu viver, o que eu penso, o que eu estou planejando, os meus projetos, envolvendo ele, sem deixar ele de fora. Porque quando o assunto foi a questão dos nossos pecados, ele não se esquivou, ele não se retirou, ele não se colocou de lado, ele não, como nós podemos dizer, aquela famosa frase, não é comigo. Não. Ele foi e entrou na questão dos nossos pecados. Ele sentiu o juízo de Deus. E ele consumou a obra de salvação, na qual nenhum pecado ficou de fora. Uma salvação que nos atinge e que nos atende em tudo que a justiça de Deus
pede e pedir. Nós, hoje, podemos nos lembrar da onde ele veio, o que ele deixou. Nós lemos na boa palavra de Deus um lugar sublime, um lugar de glória, um lugar de honra, onde os seres celestiais o exaltavam, elevavam, onde o seu nome era adorado, onde a sua pessoa era admirada, onde os seres celestiais até se cobriam perante a sua pessoa de tanta reverência e respeito, mas ele deixou aquele lugar que nós também lemos alto e sublime da sua habitação, e veio até as partes mais baixas da terra. E quando eu me pego pensando na cruz, eu vejo que a parte mais baixa e escura foi o Calvário. Porque ali, como nós pensamos e já ouvimos, nem o homem viu o que Deus tratou com o Salvador que nós temos hoje. Mas sabemos que ali a nossa conta foi cancelada e salvação nos foi dada. Ouvindo esta mensagem, descansando neste Salvador, e sabendo que hoje ele está na glória do céu, ressurreto, vivo, forte, triunfante, Deus forte, Pai da eternidade, um Salvador justo, um Salvador cheio de amor, um amor que ele derramou sobre este mundo para abençoar pecadores, um amor que nos atingiu, um amor que nos alimenta, que nos fortalece, que nos dá energia para o dia de amanhã, porque cada dia temos de enfrentar os obstáculos do mundo, as aflições que o mundo traz. Mas temos uma fonte de vitamina, uma fonte de energia espiritual em Cristo, através do seu amor revelado em salvação. Hoje podemos viver amparados nele, porque estamos em Cristo. Não vivemos mais sem Deus. E o que nós lemos? Ele é o cabeça do corpo da igreja. É ele que dá a direção. É ele que orienta. É ele que mostra. É ele que guia cada um de nós. E quando nós lemos as suas palavras, nós podemos entender por que ele merece o primeiro lugar. Por que ele merece ocupar um lugar especial na nossa vida, na minha vida. Por que que eu tenho que dar espaço para o Senhor Jesus? Então nós podemos voltar lá na cruz e achar a resposta do porquê que ele merece um lugar de estima nas nossas vidas. Por que que não tratamos ele com descaso?
Por que não deixamos ele para depois? E o dia a dia é cheio de correria, ocupação, deveres, obrigações e tantas coisas que nós podemos até usar a palavra sufoca o crente. Sufoca o Filho de Deus. Sufoca cada um de nós. Quem sabe até nos pegamos esquecendo da boa palavra de Deus. Quem sabe nos esquecemos da oração. Quem sabe nos esquecemos de tantas coisas ligadas ao Senhor Jesus. Mas Ele não esquece de nós. Enquanto estamos na dificuldade do dia a dia, Ele está nos vendo, Ele está nos assistindo, nos ouvindo, está nos guiando, nos orientando, nos ajudando e muitas vezes, em quase todas elas, Ele está nos trazendo segurança para contra os dardos inflamados do inimigo. Porque nós temos, nesta caminhada, um inimigo cruel, feroz, e que não tem dó de nós. Porque ele vê a nossa união, a nossa harmonia, o nosso amor, a nossa apreciação, o nosso cuidado cristão uns para com os outros, mas ele também vê o nosso olhar para com Cristo. Ele também vê o que nós sentimos com relação ao Senhor Jesus. Ele também vê o que nós sentimos com relação à Assembleia. E ele ataca os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Ele ataca o setor espiritual de cada um de nós, da vida cristã. Os dias trazem desânimo. Porque o mundo aonde nós vivemos não entende o que nós sentimos com relação ao Senhor Jesus Cristo. Por que ele é tão importante nas nossas vidas? Por que temos que dar tempo para ele? Por que hoje, depois de todo aquele dia de trabalho, onde a gente até, quem sabe, teve que resolver o problema dos outros e esquecer até, quem sabe, da nossa própria família, ainda estamos dando um tempo de noite para Cristo? O mundo não entende. Para o mundo, e quando eu estou dizendo isso, eu estou pensando nas pessoas ao nosso redor, eles agora estão nas suas casas, de banho tomado, bem alimentados, descansando, quem sabe olhando o jornal, mexendo no celular, e o Senhor Jesus não tem espaço nenhum naquela vida, naquele lar. Não há nenhum sentimento para o Senhor Jesus vindo daquelas pessoas. Mas este amor dele e do Pai se estende a cada um deles. Mas o mundo não entende o que nós sentimos por Cristo. O mundo não entende o que nos move até aqui, ou em qualquer outro lugar que possamos nos reunir. O mundo não entende o que sentimos pelo Senhor Jesus. Mas nós sabemos que nós sentimos por Ele. Eu posso, talvez, resumir numa palavra, mas os meus amados irmãos podem ter muitas para descrever o que sentem pelo Senhor Jesus, mas eu descrevo a minha bem brevemente por gratidão. Porque sem Ele, abrir este livro hoje
não teria nenhum sentido. Ler estas palavras, elas nem existiriam, porque ele nunca teria feito a obra da cruz. Nunca iríamos encontrar uma salvação nestas folhas sendo descrita. Não saberíamos de um sangue derramado, de algo precioso dado por Deus, que é seu Filho. Então temos de ter muita gratidão pelo que Deus nos deu e nos ofereceu em seu Filho, amado e eterno. Não vivemos no mundo no escuro, mas vivemos na luz da salvação. Vivemos numa luz que irradia pecadores no escuro, trazendo-os para a luz de Deus. Então ele merece o primeiro lugar sempre. Eu estou cansado, o primeiro lugar é dele. Eu estou desanimado, o primeiro lugar é dele. Eu posso estar trabalhando e nem estar com a Bíblia na mão, mas me lembrando dele, o primeiro lugar é dele. E eu vou superar as dificuldades tendo ele comigo. Porque ele, sozinho, tratou de todos os nossos pecados. Agora, nessa caminhada, ele quer que nós o levemos conosco. Que ele vá com a gente. Que ele não fique na frente nem atrás, mas que ele seja um bom companheiro ao nosso lado até o fim. Foi do agrado do Pai o que nós já estamos pensando com relação à obra de salvação. Foi do agrado do Pai que ele fosse o nosso Salvador. Foi do agrado do Pai que toda esta obra fosse efetuada por seu Filho. E é do agrado de Deus que um povo especial e zeloso de boas obras, neste mundo, até a vinda dele, se recorde e exalte o que ele é e o que ele fez por pecador. Pode, então, a gente olhar no capítulo 2 de Colossenses, nestes versículos 20 até o final? Pode, então, agora, a minha fé ter sido guardada em Cristo, colocada nele. Ele é o meu Salvador. O amor dele me atingiu de uma maneira que os meus pecados, deles todos, eu fiquei convencido. Hoje eu tenho o perdão dos meus pecados através do sangue que ele derramou na cruz. Deus confiou a ele todo este plano e ele é o Senhor e mestre da minha vida. A paz que eu tenho com Deus e o gozo da salvação que eu tenho estão em Cristo pela vontade do Pai, que fez isso tudo pensando em nós. Pode agora, então, nós, ficarmos reféns dos homens? Pode agora o homem colocar o seu dedinho e mexer naquilo que Deus fez? Pode agora o homem dizer, olha, só pela fé é muito pouco. Só apreciar a pessoa de Cristo, só dar para ele o primeiro lugar, é muito pouco, é muito simples. Vamos dar uma melhorada nisso.
Só pela fé, não. Vamos atribuir as obras nesta história. Não. Ah, só apreciar? Não, nós temos que sacrificar algumas coisas nesse caminho aí. E os homens, então, começam a introduzir mudanças naquilo que Deus, naquilo que o Senhor Jesus fizeram para o nosso bem-estar eterno. O homem inventa regras. O homem inventa um sistema onde nós temos de aceitar e nos colocar e viver sobre aquilo até o fim. A nossa espiritualidade, a nossa fidelidade, o nosso amor, a nossa apreciação pela pessoa de Cristo estão dentro daquelas regras. Fora delas, não existe um crente alinhado pela vontade de Deus. O homem diz que nós podemos, não podemos. Porque a vontade de Deus diz assim. Porque a palavra de Deus aponta assim. E quando nós nos pegamos num momento da vida, não estamos servindo a Cristo, mas ao que os homens querem que venhamos a fazer. Estamos apreciando o sistema organizado dos homens no mundo religioso. A nossa fé está sob uma balança de avaliação humana, onde um passo para a direita estamos errando, onde um olhar para trás estamos longe do que Deus quer. Mas, na realidade, existe nisso tudo uma aparência religiosa, uma vida piedosa, uma espiritualidade momentânea. E que o texto diz de valor algum. O homem coloca aquilo que ele acha que é correto. Eu não gosto disso, então isso não pode. Eu gosto disso, isso pode. Então agora todos nós vamos seguir essa linha. Ah, mas por quê? Ah, porque sempre foi assim. E qual é a resposta que a palavra de Deus nos diz? Não, mas nós vamos fazer assim. Amados irmãos, quem é que nos comprou? O Senhor Jesus. Qual foi o sangue que foi derramado na cruz? Do Senhor Jesus. As tradições dos homens nada valem. Aquilo que nós aprendemos, agora deixamos. E agora o que vale, o que é precioso, o que é de valor, o que tem realmente fundamento para o fortalecimento da nossa caminhada aqui, é nos lembrar quem foi que nos comprou para Deus. E o que ele nos deixou de ensino para esta vida até a chegada no céu. No início da leitura, os que receberam de bom grado a palavra. Que palavra? A palavra de Deus que fala do Senhor Jesus. A palavra de Deus que fala de um evangelho de salvação. A palavra de Deus que fala de um povo que juntos, unidos,
enfrentaram a perseguição, a dificuldade, a fome, a dor, a tristeza, por um único sentimento: gratidão a Cristo. Olhando para Ele, esperando a sua volta, servindo a Ele. E nós lemos isso em Atos 2. Eles receberam de boa vontade a palavra de salvação. Mudaram as suas vidas para viver para Cristo. Servir Cristo. E podemos até dizer respirar a palavra do Senhor Jesus. Se alimentar dele, crescer nele, dar frutos vindo dele. E o evangelho foi crescendo, crescendo, crescendo sobre o quê? Sobre os fundamentos da vontade do homem? Não, sobre os fundamentos da vontade de Deus. A igreja começou sob qual sentimento? Apreciação de Cristo. O que aqueceu os corações daqueles dois no caminho para Emaús? O que eles sentiam no Senhor Jesus. E isso é o que deve, é o que alimenta cada um de nós. E agora, quando nós estamos às vésperas deste ato tão importante para a existência da igreja, onde irmãos e irmãs haverão de ser batizados, descer nas águas. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mas naquele dia, naquela hora, haverá alegria entre nós. Por quê? Porque os que hão de ser batizados estão fazendo a vontade do Salvador. Estão fazendo a vontade de Deus. Estão fazendo o que a palavra de Deus assim deixou escrito para nós. Não estão agradando um e desagradando o outro. Não estão indo contra o que alguém acha ou não acha. Estão apenas fazendo um ato de obediência único e exclusivo ao trono divino centralizado no céu, onde a destra de Deus, o Salvador, o conquistador da nossa redenção, está sentado. Essa vida vai ser vivida para a glória dele. É importante que nós lembremos muito disso. Que foi com o precioso sangue de Cristo que fomos comprados. Se hoje aqui estamos reunidos, devemos tudo isso a Ele. Temos aqui vínculo de família uns com os outros, temos. E isso foi fundamental para nos aproximar nessa mensagem, porque um filho, através do pai, encontrou Cristo como Salvador. Um esposo, através da esposa, encontrou Cristo como Salvador. Assim, filhos olharam para os pais e encontraram Cristo como Salvador. Mas não foram salvos pelo pai, pelo esposo, pela esposa, mas algo chamou a atenção, que houve essa união não só na vida, mas para a eternidade. Aquilo que nós, através de nós, deixamos sair para fora com relação
ao que nós sentimos e vivemos e pensamos e desejamos através do Senhor Jesus Cristo. Ele tem valor para mim. Ele tem valor na minha vida. O meu filho, a minha filha precisa ver isso em mim. E tem pais aqui que transmitiram isso para seus filhos. E o resultado foi salvação. Tem aqui maridos que viram isso nas suas esposas e o resultado foi salvação. Tem filhos aqui que ainda um dia serão pais e vão transmitir isso e seus filhos serão salvos. Porque quando o Senhor Jesus transborda no nosso lar, na nossa vida, através disso, quem está vivendo com a gente, vendo isso, chama a atenção. Desperta o desejo. E há um só resultado: salvação. E quando a pessoa, entre o convívio do povo de Deus, entre o convívio da Assembleia, vê a continuidade deste sentimento, desta união, desta harmonia, deste sentimento que aquece o coração, não tem como não haver salvação entre a congregação que assim desperta este sentimento em Cristo. As bênçãos de Deus são derramadas. As bênçãos de Deus traz crescimento, traz fruto, traz aumento. O corpo aumenta. Vidas são alcançadas, transformadas, atingidas pelo Senhor Jesus, pelo seu amor, pela sua obra, pela sua cruz. E a mensagem que eu tenho desejo de deixar, não só com os que serão batizados, mas com todos, inclusive até comigo mesmo, é que possamos viver o Senhor Jesus. Sentir algo que aqueça os nossos corações relacionado a Ele. Seremos pais melhores. Seremos mães melhores. Seremos avós melhores. Seremos servos de Deus melhores. Sentindo algo pelo Senhor Jesus a cada dia, a cada momento. Mas, meus queridos, teremos dificuldades, aflições virão. E eu gosto de me lembrar daquele fato do Senhor Jesus com seus discípulos. Ele diz: passemos para a outra banda do mar. E ele disse: passemos, nós vamos passar para o outro lado. E veio a tempestade, e veio o pavor, e veio o medo. Mas houve tudo aquilo. O Senhor Jesus se apresentou. O Senhor Jesus acalmou. A tempestade passou. E eles chegaram do outro lado, como ele falou. Então vai haver a tempestade. Vai haver dias difíceis. A jornada não vai ser fácil. A areia do deserto vai estar quente. Os lugares com água refrescante serão direcionados e dados por Deus. As lágrimas nós ainda vamos derramar, mas haverá muita alegria em final. Mas neste caminho, nesta jornada, nós vamos ter muito êxito se nós estivermos com o Senhor Jesus sempre. Não só na salvação, mas sempre.
E hoje eu vejo que podia ter aproveitado muito mais do Senhor Jesus anos atrás do que eu aproveito hoje. Sabe qual é a diferença? É se libertar daquilo que o homem mexe, dizendo que é Deus que faz, e realmente olhando para o Senhor Jesus, que merece todo o lugar especial na minha vida. Aos que vão de ser batizados, entendam, muito mais do que ser um ato de obediência e identificação com o Senhor Jesus, agora a vida vai ter um outro sentido. Porque agora o Senhor Jesus, mais do que nunca, além dele esperar algo de vocês, ele vai estar dando a vocês muito mais do que vocês poderiam pensar e pedir. Ele vai conceder. Ele vai dar. Quando a dificuldade bater a porta, ele é o bom amigo que pode chegar e nos auxiliar. Quando o homem quiser mexer na sua obra, é através dele que nós vamos ouvir aquilo que o homem não quer que a gente escute. Mas entre deixar o homem nos amarrar nas suas regras e viver uma vida alegre, feliz, transbordante em união, harmonia e amor verdadeiro entre irmãos e irmãs, é deixar que ele esteja sempre junto de nós, onde quer que nós estejamos. E logo nós vamos ver que tudo aquilo ficou para trás. E que o dia começa com um sol quente e animador. O Senhor Jesus transforma vidas. Ele transformou a nossa. E agora, meus amados irmãos, que possamos ter este sentimento. E que aqueles que vivem com nós vejam o que é o Senhor Jesus para cada um de nós. Nós temos filhos pequenos e que seja o nosso desejo que eles vejam o que é o Senhor Jesus para cada um. É uma ansiedade que eu tenho de ainda escutar essa pergunta. Pai, o que o Senhor Jesus significa para ti? O que ele significa para ti? Domingo, se Deus permitir, quando cada um descer nas águas do batismo, pense no que o Senhor Jesus significa para cada um de vocês e o que ele há de significar até aquele dia glorioso que os portões dos céus se abrirão e haveremos de estar com ele para sempre. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, no bendito nome do Senhor Jesus, diante da tua presença,